No capítulo de hoje da guerra comercial, a China anunciou tarifas de 34% sobre os produtos dos Estados Unidos. Enquanto isso, Donald Trump declarou que o país asiático fez a única coisa que não poderia fazer, que analise cenário e ameaça em relações internacionais. Orian Fancelli, mais uma vez participando aqui da Jovem Pan, do nosso jornal. Orian, é possível dizer que os Estados Unidos estejam empurrando o mundo para o colo da agricultura do Brasil? Será que é possível um dos beneficiados em relação a isso? Bem-vindo, muito obrigado. Oi, Thiago, boa noite, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sim, não apenas a agricultura brasileira, mas a gente olhando para todo esse mapa que foi desenhado entre os países que foram mais tarifados, os que foram menos, dá para dizer que, de forma geral, os países da América Latina como um todo foram beneficiados. É óbvio que há exceções, né? Como é o caso, por exemplo, da Nicarágua, da Venezuela, países que têm uma taxa maior, uma tarifa maior, mas o Brasil, a Argentina, que são países, são produtores agrícolas, receberam essa taxa mínima de 10%, e o que deve acontecer na prática agora é que a China, depois de retaliar aos Estados Unidos, vale a gente lembrar que não foi uma retaliação apenas com absoluta, com aqueles 34% que os Estados Unidos haviam taxado a China, mas houve também ali uma outra movimentação por parte dos chineses, tá? Algo bastante estratégico. Então, foram algumas retaliações, como, por exemplo, há 11 empresas dos Estados Unidos que foram incluídas em uma lista de entidades não confiáveis, aí sendo banidas de operar na China, ou outras 16 empresas que foram adicionadas à lista de controle de exportações, que proíbe com que empresas chinesas exportem certos produtos para essas empresas. Então, o que a gente observa é a China também respondendo de outras maneiras, sabendo onde exatamente atingir nos Estados Unidos. Então, principalmente setores como tecnologia, terras raras, também algo que a gente tem ouvido falar tanto ao longo dos últimos meses, por conta do interesse norte-americano em explorar terras raras na Ucrânia, né? Então a China está sabendo responder de modo que incomode os Estados Unidos. E eu vejo que, estrategicamente falando, os Estados Unidos eles vão acabar beneficiando, por mais que talvez até tenha acontecido de maneira não pensada, mas vão acabar beneficiando a região da América Latina, que é uma região que, geopoliticamente, para eles, é interessante manter um controle maior. Então, acho que tem um interessezinho geopolítico ali atrás por conta dessa decisão. E na sua participação de quarta-feira aqui no Jornal Jovem Pan, você bem disse, né, que se a China respondesse de volta, poderia ser um bom negócio para o agro do Brasil. A gente entrevistou agora o ex-secretário aqui da Agricultura, falando, claro, ainda é muito cedo saber, mas o Brasil não pode, obviamente, concentrar todas as exportações para a China. Mas como que isso poderia se dar na prática? Já é possível vislumbrar alguma coisa nesse sentido, Orian? É uma hipótese que já tem sido levantada, não apenas por mim, né? A gente falou sobre isso na quarta-feira, mas eu estava até lendo alguns artigos que saíram entre hoje e ontem em revistas como a Foreign Policy, uma das principais de análises internacionais, e o Brasil já tem sido citado, sim, como um possível mercado para a China. Vale lembrar que o presidente Lula vai fazer uma viagem à Rússia e à China em maio, então deve ser uma oportunidade para o Brasil fortalecer algum tipo de parceria, firmar novos acordos com esses países, visando justamente levar o agro brasileiro para que ele seja mais presente nesses lugares. Em relação à Rússia, eu particularmente, aí é uma opinião, né, algo mais pessoal meu, eu tenho diversas ressalvas por se tratar de uma ditadura que é presidida pelo Vladimir Putin, que é uma pessoa que tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por conta do sequestro de crianças ucranianas. Então, acho que com a Rússia, talvez o tratamento deveria ser outro, talvez o Brasil deveria se preservar um pouco mais, mas em relação à China, concordo com o que o secretário disse, que não dá para a gente apostar todas as nossas moedas no mesmo lugar, não dá para ficar 100% dependente da China, mas a China ela é um país que estava preparado, tá? Eu discordo de algumas outras análises que têm
sido feitas por outras pessoas dizendo que a China pode sofrer, vai sofrer com certeza por conta dessa retaliação dessas tarifas norte-americanas, mas vale lembrar que a China é um país que estava preparado para isso, né? O país foi vacinado durante o primeiro governo do Trump, já porque tarifas aconteceram lá atrás. O diferencial agora é que elas vieram mais fortes e vieram também para outros países do mundo. Então, a China, eu acho que ela sabe bem o que faz, está se blindando de maneiras diferentes para isso. E não só o Brasil pode ser aproximado da China, mas também países europeus, que são aliados históricos e estratégicos dos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, que tem grande parte da sua economia baseada em exportação. O que a Alemanha faz? Ela vai simplesmente deixar de exportar? Não, ela vai querer também diversificar aqueles países para quem ela vende. Então, acho que são aí novos mercados se reorganizando e abrindo. Feito. Análise de Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais. Sempre bom te receber aqui na Jovem Pan. E bom fim de semana para você. A gente volta a se falar. Um abraço, Urian. Obrigado, Thiago. Bom fim de semana. Obrigado.